É na gratidão pelos livramentos de Deus que a gente prossegue todos os dias. Todos os dias. Olha só, eu oro hoje pela população do Rio de Janeiro, sequestrada, feita refém nas estradas, porque os tiroteios começam para todo lado. E aí gente trabalhadora tem que ficar parada, presa, às vezes por horas no acostamento, escondidas contra a parede, ou deitadas no chão como em zonas de guerra. Senhor, tem compaixão do Rio, tem compaixão do Brasil. Nós não sabemos qual será a solução. Humanamente falando, está para além de nós. Nós deixamos se tornar algo para além de nós e continuamos ainda a insistir que queremos que a violência vença a violência, e nunca pensamos que o que pode vencer isso é integridade, honestidade, governos limpos, eficientes, justos, instituições saneadas, educação, saúde nos hospitais, água limpa nas torneiras, transporte e mobilidade para quem precisa trabalhar. Ó Senhor, e a gente fica querendo transferir isso para um candidato mágico, para 2, para 3, para um programa ideológico de violência, de guerra, transformará as vidas dos cariocas e dos brasileiros numa verdadeira cenografia bélica e de guerra. Salva, suscita um livramento, suscita na nossa impotência, no nosso cansaço de palavras e de conselhos e de enganos e de políticos mágicos. Eu te imploro que tu suscites um livramento para esta nação, que venha da parte do Senhor e que cresça no coração das pessoas essa consciência com temor e tremor, e que tu mesmo suscites no nosso entendimento, que tu compartilhes isto em sonho, em convicções inexplicáveis. Qual é a tua saída? Qual é a tua porta aberta? Qual é o teu encaminhamento para fora dessa guerra? É o que eu te imploro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a gente vê essa cena aí, e quem já viveu mais tempo sabe que transformar ações de violência em soluções para conflitos urbanos nacionais vão instituindo apenas uma espécie de guerra civil não declarada, uma guerra civil que tem a ver, tem praticamente a única banda totalmente civil dessa guerra são os que nessa imagem que eu mostrei estavam deitados se salvando dos tiros, porque frequentemente a polícia é fardadamente civil, mas muitos dos seus integrantes têm a mesma natureza e até às vezes piorada, da mesma natureza do tipo da não civilidade que eles estão dizendo combater do outro lado dessa guerra. E nós já tivemos tanta experiência no mundo, na história, aqui, para saber que já nem como paliativo está ajudando, já nem como paliativo. Porque
o contingente da hostilidade, da beligerância e do ataque, do roubo, da expropriação, do sequestro, da agressão, dos assassinatos no granel, no varejo, para todo lado. Nós já vimos isso tantas vezes e vimos que se está ficando cínico cada vez mais cínico. Tem gente que pensa que a solução seria do tipo do enfrentamento militar, como aconteceu lá, sem enfrentamento. Tem gente que acha que o que falta é o exército entrar e sair metralhando. Sim, uma espécie de atitude Newton Cruz. Você lembra do Newton Cruz? Olha a memória dele. Newton Cruz, um dos homens mais ogros e truculentos da história do Brasil. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? Não é constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte uma única e falsidade. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer para o presidente da República. O senhor está pedindo que esqueça a emergência. Não, estou pedindo, não, esqueça a minha. Emergência eu não estou ligando para isso. Se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado. Agora que você diz, talvez não esqueça porque viveu tão bem em 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você, eu não sofreu nada que você não sofreu nada que está falando para mim desse jeito aí de medida de emergência. Deixa eu falar. Pode falar, Geraldo. Pode falar. Cala a boca. Brasília, pacata e ordeira, Brasília desliga essa droga, então. Como é? Esse é grosso. São os heróis dos Minions. O Minion Mor tem toda admiração por essa atitude. E eles acham que isso aí é que salvaria o Brasil. Mesmo que fosse supostamente na democracia, mas olha o pau cantando lá. O cara foi lá atrás do sujeito para descer-lhe o cacete, o coronel. Newton Cruz. Então eles acham que é esse espírito que vai solucionar o país. Não, nós só vamos instaurar uma guerra sem tamanho, porque os que hoje pelejam contra o bem da sociedade não são aqueles garotos de esquerda, meio aboiolados, Sim. Lá da década de 60, todo mundo gostava muito, era de Ipanema, de um chope, e a esquerda era um papo. Não são aqueles meninos, é uma moçada que já mostrou que está espalhada aí para todo lado, armada e pesada, e não está escondida, está dentro, dizendo: se quiser subir, sobe, se quiser cair dentro, cai, porque nós vamos sair arrebentando. E eles ficam achando que vai ser nessa base de enfrentamento que se soluciona isso. Não é. Não é, gente. Se você começar a botar escolas dentro dessas comunidades, botar médico, saúde dentro da comunidade, aí você diz: você está sonhando? Não estou, não, eu sei porque eu já fiz. Na zona mais violenta do Rio, na década de 90, eu botei 66 projetos cercados de 33 comunidades, quase 400 mil pessoas. E eles iam para lá, 25 mil por dia. Era o paiol do Rio, Acari e adjacências. Os traficantes mais perigosos daquela época estavam naquela região ali: Vigário Geral, Parada de Lucas, Acari, Barros Filho, Vila Vintém. A violência
e o tráfico de drogas e todas as ocorrências policiais, em 5 anos, caíram para 5% do que era. E não foi um programa estadual nem municipal, foi ali regional. Naquela região, caiu 90% do que costumava ser e nós não éramos molestados por ninguém do tráfico. Por quê? Porque os filhos deles estudavam lá, as filhas. Nós não perguntávamos a origem familiar, qualquer um podia estudar. E aí até o tráfico começa a dizer, não chega lá, não toca lá, lá não pode ter guerra, vamos evitar. É você começar a atender a esposa, a mãe, a família, os filhos e netos, a comunidade, os pobres, sem se envolver com nada. Um Estado com essa presença tem muito mais poder do que polícia pacificadora que chega lá e 2 meses depois já entrou no conchavo e no conluio, já se corrompeu, já perdeu o respeito. Então, tem gente ali rindo, cai um inocente. Inocente é você que não fez o que eu fiz. Eu sei porque eu fiz. E não fiz só lá, eu fiz durante anos. Eu sei o que acontece quando a gente trata uma comunidade com essas invasões não militares, mas de educação, de saúde, de água limpa, de dignificação da vida. Eu sei o benefício que isso vai causando. O constrangimento começa a vir de dentro para fora, da mãe, dos filhos, de um monte de gente que diz, por quê, papai? Não precisa. Eu queria outra coisa. Começa a ver uma outra história na qual vocês perderam a fé. Isso é que é chocante. Vocês perderam a fé nas armas do bem e só pensam em soluções de ódio. Vocês e o mundo inteiro que está ficando assim, diabólico.